comprar no banco. Fala, torcedor palmeirense, vocês aí, torcedores de outras equipes. Cara, eu tô num êxtase total. Palmeiras mata a gente do coração, né, gente? Um gol muito rápido, sofrido. Me veio aquele filme de 2020 novamente. Um árbitro despreparado, um árbitro tendencioso. Então, assim, tudo estava se encaminhando pra gente ter outro final desastroso nesse ano. Mas o Abel Ferreira colocou o time nos eixos, colocou a cabeça no lugar e o Palmeiras conseguiu sair daí, muito graças ao Everton, né? O Palmeiras teve uma primeira chance ali no Felipe Anderson cruzando a bola, um chute do Piquerez, né? Um chutaço ali do Piquerez. O Armani fez a defesa. O Armani não é mais aquele goleiro de antes, né, gente? Não passa confiança. O Palmeiras tinha que arriscar mais esse jogo. O Vitor Roque tá demais, né? E aí o Palmeiras tentou fazer esse primeiro gol, não conseguiu. E uma falta pra mim infantil do Gustavo Gomes. Nem sei o que aconteceu com o Gustavo Gomes. Espero que não tenha se machucado, porque o Gustavo Gomes vinha jogando bem. Hoje não foi tão bem. O Salas hoje levou a melhor em cima dele. Mas o vento tá forte, hein, gente? Mas o Gustavo Gomes fez uma falta, na minha opinião, muito infantil ali, né? No gol que saiu do River Plate. 1-0, o Palmeiras ficou muito assustado com o gol. O Andreas Pereira não jogou nada. E depois de uma jogada do Salas, a bola sobrou por Portilho livre e o Everton fez um milagre. Tirou uma bola, uma defesaça. E pra mim ali foi onde salvou o Palmeiras, né? Foi pro intervalo. E aí o Palmeiras achou um gol, né? Uma falha, na minha opinião, do Armani, porque a cabeçada do Vitor Roque foi ruim. O Armani poderia ter jogado a bola pra longe. Ele espalmou nos pés do Vitor Roque, 1-1. E aí, o juiz não expulsou o Acunha na primeira. Ele deu uma cabeçada no M. Martínez, não foi expulso. O Borja entrou muito bem, chutou, e o Everton de novo fez uma grande defesa. Teve uma bola do Borja, acho que com Colídio, que chutou e, eu vi a bola entrando direto no gol, lá ele, né? E sorte que foi para escanteio. Não foi nem escanteio, né? Foi para fora. E é isso, galera. Tô um pouco cansado, muito sono. Mas o Palmeiras fez o seu segundo gol num pênalti, que aí sim o Acunha foi expulso. E eles... Gente, vou falar. São Paulo, Flamengo, tome muito cuidado. Porque no jogo de hoje, o que tá nítido e claro, que a Conmebol não quer dois brasileiros numa final, né? Então São Paulo e Flamengo abram os olhos, viu? Porque vai ser difícil. E aí o Bruno Fux meteu uma bola incrível, né? Pro Facundo Torres, que foi puxado pelo Acunha, foi expulso. E o Flaco Lopes bateu no meio do gol, onde tem que bater, pênalti decisivo. Armani foi para um lado, a bola foi no meio, aí ele classificou o Palmeiras. E depois o Flaco Lopes ainda teve uma bola que ele driblou naquela puxada que ele dá muito bem, chutou, a bola desviou ainda se não me engano, no Enzo Pérez, e a bola foi pro gol, matou o Armani. Nessa o goleiro argentino não teve culpa nenhuma e estamos classificados, né, para a semifinal pela sexta vez em 8 anos. Absurdo. E agora pegaremos ou um tricampeão da Libertadores, clássico, São Paulo, ou a LDU, né? E nesse momento eu começo a analisar algumas situações. O São Paulo, camisa muito mais pesada que a da LDU. Para mim, o São Paulo tem um time muito melhor que a LDU. Porém, é um clássico. E um clássico as coisas se equiparam. Você vê o Corinthians. O Corinthians foi campeão paulista em cima da gente, né? Onde ganhou um jogo e empatou outro. E o Corinthians ganhou os 2 jogos da gente na Copa do Brasil e eliminou a gente. E o Corinthians não é melhor que o Palmeiras. Concordam? Só que clássico as coisas se equiparam. O Corinthians jogou melhor, né?
acredito eu que aqui no segundo jogo do Allianz, na Copa do Brasil, com a besteira que a Aníbal Moreno fez. Então tem esse lado. Só que pro outro lado, se o Flamengo passa do Estudiantes e a LDU passa do São Paulo, eles vão querer aprontar. Eles vão querer tirar o Flamengo lá e tirar o Palmeiras aqui. Né? Então, é uma coisa muito... A gente tem que pensar bem o que vai ser. Talvez num clássico eles vão optar pelo menos direito. Né? Vamos para as notas, galera. O Everton, para mim, 10 o paredão, melhor em campo. Se não fosse ele, o Palmeiras poderia ter saído fora hoje. Porque ele fez aquela defesa maravilhosa no drible do Portillo. Ele fez aquela defesa do Borja. Então o Everton, para mim, ele garantiu a classificação hoje 10 para o nosso paredão e o melhor em campo. O Kelvin foi bem, né? É um jogador raçudo, um jogador que vai bem, que ataca bem, que marca bem, nota 8. Gustavo Gomes, achei que hoje o Salas levou a melhor dele, em cima dele, nota 5. Bruno Fux entrou muito bem, nota 8. Murilo, vou dar uma nota 8 pro Murilo, acho que foi bem. Piquerez, um cruzamento, parecia que é com a mão, né? Ele deu um cruzamento que ele tirou todo mundo da zaga do River Plate, nota 9,5 pro Piquerez. Aníbal Moreno hoje não tão bem quanto lá, o jogo de lá, mas antecipou algumas bolas, teve uma contenção, gostei, nota 7,5. M. Martinez entrou mais ou menos, nota 3. Lucas Evangelista, nota 9,9. Como jogou, hein? Dominou o meio de campo, tranquilo, várias bolas, rodou certinho, marcou bem. Gostei do Lucas Evangelista hoje, jogou muito bem, nota 9,9 para ele. Andreas Pereira é craque, o Pitico, mas sumido demais hoje, nota 2. Facundo Torres entrou, sofreu o pênalti, ocasionou a expulsão do Acunha, então hoje o Facundo vai ganhar nota 8. Felipe Anderson hoje, vou dar nota 5. Primeiro tempo horroroso, segundo tempo bom e naquela função tática que ele exerce muito bem, uma função de marcar, uma função de ajudar as descidas do Piquerez e de construir. Então, acho que no segundo tempo ele foi bem, até tentou um X1 ali. Eu gosto quando o Felipe Anderson tenta um X1. Hoje apareceu menos que nos outros jogos, mas nota 5 para ele, pelo cumprimento da sua função no segundo tempo. Alan pouco entrou, nota 5. Flaco Lopes... Não vou dar 5 pro Alan, gente. Ele mal entrou, mal pegou na bola. Nem veio, a única hora que eu vi o Alan foi a hora que o Flaco Lopes fez o terceiro gol, que o Alan tava ali pedindo a bola. Uma nota 3 para ele, tá bom demais. Flaco Lopes, nota 9,8. Não foi um bom jogo. O Galhardo também não é bobo. Colocou muita gente para marcar ele. Uma marcação individual do Martínez quarta. Então, assim, foi mais mérito do Marcelo Gallardo do que, né, demérito do Flaco Lopes. Mas para você, como jogador, tá em tão boa fase o Flaco Lopes, que ele fez 2 gols ainda no jogo. Nota 9,8 para ele. Vitor Roque, 9,9. O Tigrinho corre, o Tigrinho se doa e ele fez o gol do empate, né? Onde desafogou, tirou aquele peso das costas do Palmeiras. E o Rafael veio igual o Alan, pouco entrou. Eu vi ele comemorando o terceiro gol do Flaco Lopes também, nota 3. Abel Ferreira hoje foi muito bem nas suas mexidas. Vou dar uma nota 9 para ele, né? Mas, gente, ele fez as substituições corretas, né? Inclusive, o Gustavo Gomes saiu. Deus ajuda que não seja nenhuma lesão. Não sei o que ele sentiu ali, o Gustavo Gomes. A gente vai avaliar amanhã no noticiário do Palmeiras. Mas o Bruno Fux entrou, uma cartada na manga do Abel, foi muito bem. Confesso a vocês que quando o River Plate fez 1-0, eu não acreditei. Eu falei, puta merda, eu vi aquele filme de 2020 na cabeça. Eu falei, time pipoqueiro vai pipocar de novo esse Palmeiras, porque esse ano só pipocou. Né? Até um amigo falou num grupo lá, falou, caramba, o Palmeiras tá irreconhecível. Eu falei, não, o Palmeiras foi irreconhecível na Argentina. Esse jogo é o Palmeiras desse ano. E é real. Né? O primeiro tempo do Palmeiras foi o primeiro tempo de um Palmeiras todo ano. Né? Um Palmeiras que se classificou na Bacia das Almas, num Paulista, contra uma grande equipe que era o Mirassol, mas não estava vivendo esse momento. Talvez estivesse vivendo esse momento, agora o Palmeiras não tinha nem classificado. Mas é um time que depois que passou para as quartas, semi, é um time que
a camisa pesa também. É o segundo maior campeão paulista. Mas é um time que oscilou muito no primeiro turno do Brasileirão. Um time que foi eliminado precocemente da Copa do Brasil, mas um clássico, então as coisas se equiparam. Enfim, achei que ia pipocar, mas graças a Deus não pipocou. Estamos na final. Amanhã assistir os jogos de quem serão os nossos adversários, beleza? Eu vou ficando por aqui, volto domingo contra o Bahia. Domingo eu tenho um compromisso com a minha família. Acho que nem assistirei o jogo do Palmeiras, se for assistir ao segundo tempo e olha lá, mas depois eu venho e assisto todo o jogo, né? Para antes comentar com vocês. Contra o Bahia na Fonte Nova. O Bahia, mau momento, perdeu hoje pro Vasco, se eu não me engano, de 3-1 no jogo atrasado do Brasileirão. Então é o seguinte, dá para ganhar. E quem sabe encostar mais ainda no Flamengo, que tem um jogo dificílimo contra o Corinthians, né? Beleza, minha tropa? Então é isso. Avante palestra. Scopret la vitória nostra. Valeu!